estará dentro do tema que está sugerido, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 6, e depois o versículo de número 25. Vamos fazer uma conexão entre esses dois versículos, e depois estaremos compartilhando então a palavra de Deus. Atos, capítulo 16, versículo de número 6. A palavra do Senhor diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. O que é que Paulo e Silas faziam? Oravam. E cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Amém. Pode sentar, por gentileza. Meus irmãos, que bom rever meu amigo José Menegas. Deus abençoe, servo do Senhor, sua esposa, sua mãe digna esposa, Sani. Deus abençoe, servos de Deus. Vamos congregar juntos então mais uma vez, né? Sabe, quem chega assim como nós tem que ficar bem quietinho ali, só obedecendo, né? É o que nós estamos fazendo. Amém. Meus irmãos, dentro dessa temática que foi sugerido para nós neste ano de 2025, através da nossa convenção, que é um tema bastante sugestivo, um tema necessário para todos nós, né? A oração, a força que move a igreja. E dentro desse tema nós queremos discorrer algumas particularidades deste momento aqui de Atos, capítulo de número 16. Mas para nós entender um pouco esse contexto, quem me conhece sabe que normalmente os pregadores dão tema para as suas mensagens. Esta é uma mensagem temática, então não está errado. Mas eu particularmente gosto muito da mensagem do sermão textual, que é o sermão baseado num texto, como nós vamos fazer agora. Tem outros que optam pelo texto, pelo sermão analítico, outros pelo sermão expositivo e assim sucessivamente. Isso faz parte da homilética, da hermenêutica, da exegese, e isso para nós é de suma importância. Para nós que pregamos a palavra de Deus, sabemos perfeitamente disso. Esse fato aqui, dois versículos que nós lemos, o versículo de número 6, o versículo de número 25, podemos dividir ele em duas partes. Então, se eu fosse dar um título, se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu realmente ia dividir ela em duas partes. O versículo 6, eu ia falar sobre a providência divina, sobre as nossas vidas. E a segunda parte, baseado no versículo de número 25, eu com certeza daria o tema, o poder da oração. E dentro desta proposta, dessas duas propostas, então nós vamos tentar discorrer, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus já ministrou no meu coração. Porque aquele que prega, aquele que canta, aquele que ministra, sabe do que eu estou falando. Primeiro Deus ministra para você. Primeiro Deus fala com você. Primeiro Deus ensina você. Primeiro Deus trata com você. Aí depois de pronto, você então pode compartilhar isso com outras pessoas que estão nos ouvindo. E não vai fugir a regra, Renato. Aqui o assunto hoje é ajudar mesmo. É aproveitar esta providência divina sobre as nossas vidas e repartir isto com as pessoas. E repartir isto com alguém que muitas vezes está precisando de uma ajuda. Então, para nós entrarmos aqui dentro desse assunto, eu quero que os irmãos entendam uma coisa.
Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo começou no capítulo 13. É interrompido por um assunto doutrinário no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Então acontece uma assembleia geral, acontece uma convenção, como nós chamamos, a nossa convenção anual. Ou se a Igreja Católica Apostólica Romana tivesse levado em consideração, chamaria isso de concílio. Mas eles não catalogaram o capítulo 15 como o primeiro concílio da igreja na terra. Eu, particularmente, acho justo aceitar esta possibilidade. Então é realizado um concílio, uma convenção, uma assembleia geral para resolver assuntos doutrinários da igreja. Resolvidos os assuntos doutrinários, a igreja ora e despede os homens de Deus que foram escolhidos para eles irem por toda a Ásia, pregar o evangelho. E nesta feita, então, Paulo e Silas, depois de uma pequena discussão com Barnabé, porque a princípio saiu Paulo e Barnabé, depois lá na frente houve uma discussão entre eles, então Barnabé ficou com Marcos e Paulo ficou com Silas. E daí Paulo e Silas agora saem para pregar o evangelho. E aonde eles vão pregar o evangelho, pastor Sandro? Na Ásia. Tem alguém lá em cima para colocar para nós lá, para o capítulo 16, o versículo de número 6? Coloque e deixa ali para nós, por gentileza. Então sai Paulo agora e Silas para pregar o evangelho, amando da igreja, para levar inclusive as decisões que foram realmente resolvidas no concílio de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. E eles saem para pregar o evangelho na Ásia. Está ali, ó. O final do versículo vai dizer de anunciar a palavra na Ásia. Só que acontece um imprevisto que nós chamamos de providência divina. O que é isso, pastor Sandro? É quando Deus intervém. É quando Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua presciência, Ele intervém. Ele interfere muitas vezes nas decisões nossas, nos nossos desejos, nos nossos projetos. Sabe assim, quando você quer ir para lá, e você já está resolvido em ir para lá, e Deus então interfere na sua decisão e diz, não, você vai para cá. Não sei se isso já aconteceu com você. Parece que não aconteceu com muitas pessoas, parece que isso aconteceu comigo. Mas se já aconteceu com você, você sabe do que eu estou falando. A providência divina muitas vezes vem em desencontro aos nossos anseios, aos nossos desejos, aos nossos projetos. E daí, Deus manda Paulo e Silas para pregar aonde, pastor Sandro? Na Ásia. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não tem um próximo versículo aí, irmão? Por gentileza, uma próxima parte desse versículo? E quando chegaram a Mísia, parece que estavam querendo insistir, ok? Pega o mistério de Deus aqui nesta noite para mim e para você. Não insista quando a providência divina interferir nas nossas decisões. Deixa Deus fazer da maneira que Ele quer, porque Ele sabe o que está fazendo. Vou repetir. Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Quando chegaram a Mísia, eles intentaram. Não deu para pregar lá na Frígia, não deu para pregar na Galácia, então eu vou pregar lá na Mísia. Eu vou um pouco mais para o norte da Ásia, vou até Bitínia. Mas o que acontece? Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Tem alguém aqui nesta noite? Provavelmente. Porque eu não sou daqueles pregadores que dizem, eu não sei por que eu estou pregando isso. Eu sei.
Deus está falando conosco nesta noite, aqui nesse lugar. Mas em especial, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Coloca a mão assim no seu coração. E diga assim, ó, fala, Senhor, comigo nesta noite, porque eu quero ouvir a tua voz. Fala mesmo, Senhor, fala mesmo. Amém. Fala mesmo, Senhor. Paulo e Silas são impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. E daí sim Deus vai chamar Paulo e Silas para uma missão, dentro da sua providência divina. Porque Deus sabe todas as coisas, irmãos. Quando Deus interfere, quando Deus deixa Deus fazer, deixa Deus agir, deixa Deus, levante a sua mão, por favor. Aleluia, 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 oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos se batendo muitas vezes, irmão, nós ficamos muitas vezes patinando no mesmo lugar, e é a experiência própria que eu estou falando aqui para você nesta noite. Eu estou compartilhando aquilo que Deus já me fez entender, já me fez sentir, já me fez passar. E às vezes nós ficamos patinando no mesmo lugar, nós ficamos às vezes, e as coisas não vão, e parece que não vai, é porque nós não entendemos a providência divina. Deus quer entrar com a providência divina, deixa Ele entrar aí nesta noite, por favor, abra o teu coração nesta noite, deixa Ele entrar com a sua providência na sua vida nesta noite, deixa Ele entrar. Amém, aleluia. A providência divina leva Paulo e Silas para um outro projeto. Qual é o projeto, pastor Sandro? Paulo vai dormir, e a Bíblia diz que de noite ele teve um sonho, uma visão, e nesta visão Paulo vê um homem da Macedônia. Alguns pensam que é um anjo, outros pensam, não, era um homem mesmo, era um macedônico mesmo, era uma pessoa lá. E aí, a Bíblia diz que o homem acenava assim para Paulo na visão, ó. A Bíblia diz que o homem da Macedônia acenava para Paulo na visão e dizia assim, ó: passa Macedônia e ajuda-nos. Deu para entender o que você começou e quinta-feira você vai terminar? Tomara que dê certo. Porque, queridos, lá estava na visão de Paulo: passa a Macedônia e nos ajuda. Quem é que estava precisando? A Frígia, a Galácia, a Bitínia? Não, era a Macedônia que estava precisando de ajuda, de evangelho, de palavra, de graça. Olha Deus falando aqui nesta noite. Muitas vezes você não consegue entender a providência divina, mas Ele, quando entra com a providência na sua vida, muitas vezes não é para abençoar você, muitas vezes não é para abençoar eu, muitas vezes é para abençoar as outras pessoas que realmente estão precisando, que estão necessitadas de ouvir e de receber algo da parte de Deus. Agradeça ao Senhor nesta noite por esta dádiva, por este milagre da providência na minha vida e na tua vida. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome bendito do Senhor Jesus. E Paulo obedece. Não é melhor obedecer do que sacrificar? Então Paulo obedece. Desce para Troade. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Alguém já esteve aqui na Europa?
eu e a Ruth tivemos o privilégio de conhecer alguns países na Europa. Talvez a nossa filha esteja lá assistindo. Ela é uma grande fã. Uma grande fã. Ainda bem que eu tenho muitos fãs no mundo, né? Tem uma fã lá na Europa. Sabe o que eu fico pensando, pastor José Menegas? Se não fosse a providência divina, e Deus dar aquele sonho, aquela visão para Paulo, a Europa não teria ouvido o Evangelho. Porque quando Paulo ouvia aquela mensagem, aquela visão, aquele sonho do homem acenando e dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda, a Europa naquele momento está sendo alcançada por Jesus. A Europa está sendo alcançada foi a primeira região, muito embora naquela época a Macedônia era uma província romana. Mas já Roma e a Itália estão lá na Europa. Então isso já fazia parte dos desígnios de Deus. Isso já fazia parte da vontade de Deus. Isso já fazia parte da providência divina na minha vida e na tua vida, na nossa vida. Diga nesta noite com as suas mãos estendidas assim, ó: entra, Senhor, com a tua providência, Senhor. Entra com a tua providência nesta noite sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor. Entra com providência nesta noite, Senhor. Volte para casa nesta noite entendendo esta verdade. A providência divina é muito maior e melhor para mim e para você do que os nossos desejos. Muitas vezes ela supera os nossos projetos, ela às vezes se impede de nós ir para lá, de ir para cá, porque Deus sabe todas as coisas. Paulo chega na Macedônia, sem entender, a princípio. A primeira cidade que eles chegam é Filipos. Alguns pensavam que Filipos era a capital da Macedônia, mas nesta época era Tessalônica. Filipos era a segunda maior cidade da Macedônia. Olha aí a providência divina. E você vai entender a primeira parte da mensagem, porque nós vamos para a segunda parte. O pastor disse que até meia-noite não dá para continuar. Tem que ir até às 21 horas e 59 minutos. Quantos acreditam na providência divina aí, por favor? Fique com a sua mão levantada por um momento, por um gesto de fé. E diga isso, ó, a irmã Dani já falou, glória a Deus, quer dizer, eu aceito, Senhor, eu recebo. Eu creio na tua providência, Senhor. E eu quero ser confortável, eu quero ser consolado com a tua providência, Senhor. Eu sei que às vezes ela vem em desencontro aos meus desejos, a minha vontade, os meus projetos, mas a tua providência é melhor, Senhor. Então ensina-me, ajuda-me a aceitar a providência divina na minha vida, Senhor. Eu quero voltar para casa nesta noite, Senhor, entendendo esta verdade no meu coração, a providência divina sobre a minha vida. Eu fico pensando, irmãos, em São João, capítulo de número 4, versículo de número 4. Ali tem uma verdade incontestável. Era necessário Jesus passar por Samaria. Como assim? Providência. Amém. Paulo chega lá em Filipos, junto com Silas, não entendendo muito bem. Pega aí, Silas, o mistério de Deus.
olhando um para o outro, preocupado, assustado. Era para nós estar na Ásia. Mas como iria cumprir, irmã Ruth Costa, o que Jesus disse para os seus discípulos? Ficai em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E depois que vocês serem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, lá na Samaria, na Judéia e aonde mais? Nos confins da terra. Se não fosse a providência divina, a Europa não seria alcançada. Mas como Deus trabalha dentro de uma perspectiva que nós muitas vezes não conseguimos entender, e porque não entendemos, não queremos aceitar, Deus nesta noite está dizendo para mim e para você: deixa eu entrar com a minha providência, deixa eu prover. Eu sou Jeová, o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, que era chamado de Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus da provisão. Receba nesta noite, aleluia, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Então, primeiro, se não fosse a providência divina, a Europa nunca teria ouvido, mas graças a Deus a Europa ouviu, e foi um dos maiores celeiros do avivamento, do despertamento, da restauração no mundo. Hoje não é tão, mas foi. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Quando Paulo e Silas chegam lá na Macedônia, a primeira cidade que eles chegam da Macedônia chama-se Filipos. E algumas coisas vão acontecer ali em Filipos. Dentro da primeira parte da mensagem que chamamos de providência divina. Como não tinha sinagoga, provavelmente pelo texto que você vai ler, você vai entender, todos os sábados Paulo e Silas desciam até a beira do rio para orar. Eles não fariam isso se tivesse uma sinagoga na cidade. Então não tinha. Porque todos os sábados era costume dos judeus ir para a sinagoga, orar, ler a Bíblia, estudar e ajudar, estudar e ajudar e compartilhar. Então provavelmente não tinha uma sinagoga. A Bíblia diz que Paulo ia sempre, todos os dias com Silas, até a beira de um rio que tinha lá, e eles lá e oravam, lá eles cantavam, lá eles adoravam. E a Bíblia diz que o primeiro milagre dentro da providência divina, e eu quero que isso alcance a minha vida nesta noite, e eu quero que isso alcance a sua vida nesta noite. Se você quiser, você pode ser alvo da bênção, da providência dele sobre a tua vida e sobre a tua família. Quando Paulo desce lá no rio, muitos dias ele vai lá para descer e para orar. E a Bíblia diz que um dia ele estava orando, e depois da oração ele sentou-se para conversar com algumas mulheres, inclusive. E dentre estas mulheres estava uma que a Bíblia vai destacar como Lídia. Ela era de Tiatira, uma mulher famosa porque vendia muitas púrpuras. Era uma mulher de renome, e a Bíblia diz que ela era temente a Deus, e a Bíblia diz que ela servia a Deus talvez do jeito dela, mas ela ainda não tinha aquele encontro, não teve aquele encontro real e verdadeiro com Jesus. Foi naquele dia, dentro de uma providência divina, e se você entender, você vai dar um glória a Deus e um aleluia. Dentro de uma providência divina, Lídia e a sua casa foram alcançados por Jesus. Eu quero isso para a minha família, eu quero isso para a minha casa, eu quero esta providência na minha vida, eu quero esta providência, eu quero nesta noite. Você pode dizer e orar assim para Jesus, amém? Glória a Deus. Coloca lá, irmão, por gentileza, por favor. Atos 16, versículo 13 até o versículo 15. No dia de sábado, saímos fora das portas da cidade, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos com as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Foi a oportunidade que ela teve. O Senhor
lhe abriu. Olha o desejo aqui, irmãos, olha aí, ó. E é isso que eu quero que aconteça comigo e contigo aqui nesta noite, que o Senhor abra o nosso coração. O Senhor abriu o seu coração para que estivesse atenta o que Paulo dizia. Depois que foi batizada, está sendo completada a bênção da salvação na vida de Lídia e da sua família. Ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E foram ali, e nos constrangeu a isso, e eles aceitaram o convite e foram até a casa de Lídia. Queridos, a providência divina nesta noite quer salvar, quer salvar, quer salvar, quer salvar. Pastor Sandro, mas eu já sou salvo, pastor Sandro, já tinha até o passaporte aqui do céu, ó, a hora que ia passar e a carruagem, alguns dizem que é a carruagem, não sei se é quando passar a carruagem de fogo, eu quero já estar. Não, queridos, alguém da tua família, alguém da tua casa, alguém da tua parentela precisa ser alcançado, precisa ser alcançada. E sabe como isto vai acontecer? Através da providência divina. E Ele pode nesta noite efetuar, Ele pode nesta noite realizar o desejo do teu coração, como diz o Salmo de número 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas eu gosto do versículo anterior, que diz assim, ó: deleita-te. O que é deleitar-se, pastor Sandro? Descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu vou repetir porque eu estou profetizando: deleita-te também no Senhor, porque Ele concederá o desejo do teu coração nesta noite. A minha casa fica mais ou menos ali, ó. Onde é que fica a tua casa? Aponte aí para a tua casa, para tua. Amém. Aleluia. A providência divina quer salvar nesta noite. A providência divina quer salvar nesta noite. A providência divina quer salvar nesta noite. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Tem pessoas aqui que estão querendo também, Senhor. Já estou ouvindo o clamor, já estou ouvindo, Senhor, a lágrimas. Já estou ouvindo, Senhor, já estou ouvindo a oração, Senhor, assim como Tu estás ouvindo hoje. Porque o Teu filho, o pastor André, falou aqui, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença, eu ouvirei. Aleluia. Salva, Senhor, nesta noite, é o que nós pedimos, dentro da Tua providência divina, Senhor. Olha para o irmão que está ao seu lado e, por favor, profetiza para ele, profetiza para ela e profetiza. Diga: o Senhor entrará com providência, o Senhor vai salvar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai salvar. Creia nisso nesta noite, receba isso da parte de Deus no teu coração. Ele vai, dentro da sua providência divina, salvar. Aleluia. Amém. Tudo bem, hein? Tudo certinho? Aperta o cinto aí que o negócio vai ficar. Aperta aí o cinto aí agora. Dentro da providência divina ainda. Aonde que Paulo ia orar todos os dias? Aonde? Aonde? Só os obreiros, sabe? Paulo todos os dias ia orar lá na beira do rio. A questão da Lídia está resolvido, amém? A questão da Lídia e sua casa já está resolvido, amém? Amém. Vem cá, pastor Denilson, por favor. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas iam todos os dias orar. E eles iam orar lá na beira do rio, e eles voltavam, e eles iam, e eles voltavam. E um dia Paulo percebeu que uma moça, algumas Bíblias vão chamar de pitonisa,
Algumas traduções vão chamar de pitonisa, porque pitonisa vem de Piton, aquela serpente. E de fato era uma serpente que guardava o templo de Delfos. Lá no templo de Delfos, lá onde estava, era um local onde eles iam para ouvir os oráculos, não de Deus. Não de Deus. Lembram-se de Samuel? Lembram-se de Saul? Desviado, perturbado, emocionalmente desequilibrado. Aonde que ele foi buscar ajuda? Uma pitonisa. Paulo ia todos os dias orar na beira do rio. A questão da Lídia já está resolvido. E no meu coração também já está resolvido isso nesta noite. Amém? A Bíblia diz que Paulo ouvia todos os dias. Ele ouvia essa moça. Ela era escrava 2 vezes. Ela era escrava dos seus senhores que a compraram. E algumas Bíblias dizem que ela era pitonisa, outras Bíblias dizem que ela tinha um espírito de adivinhação, outras Bíblias chamam que ela era uma escrava mesmo. E de fato ela era escrava 2 vezes. Escrava dos seus senhores, que pagavam para ela, compraram ela em algum lugar. E como ela tinha esse espírito eles chamavam de espírito de adivinhação. Não era espírito de adivinhação, era a providência divina que tinha levado Paulo e Silas lá, porque tinha pessoas que precisavam ser alcançados na Macedônia. A Lídia já foi alcançada com a sua casa, mas ainda tem mais coisas para acontecerem, meus irmãos. E daí quando Paulo vai orar, todos os dias Paulo e Silas iam orar no rio, e aquela moça ia gritando atrás deles. Sabe o que ela dizia? Estes 2 homens são filhos do Deus Altíssimo. Escutem o que eles estão falando, porque eles estão mostrando para vocês o caminho do Senhor. E aí, até o diabo sabe, irmãos. E ela fez isso, ó. Lembra-se do que você falou ali, Renato? Não vai descer no coração, porque foi o que Deus, através do seu Espírito, fez Paulo entender. A moça estava falando alguma coisa errada? A princípio não. Sabe o que ela estava querendo fazer, através do espírito maligno que estava sobre ela? Encher o coração de Paulo e de Silas, de maneira que pudesse se envaidecer, e acharem e pensarem que era por causa deles. Não, eles não estavam lá por causa deles, eles estavam lá por causa da providência divina na vida deles. Amém. Vou repetir para você dar um aleluia bem feliz. Eles estavam lá por causa da providência divina na vida deles. E você está aqui nesta noite, eu estou aqui nesta noite, nós estamos aqui nesta noite por causa da providência divina sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. Não sei quantos dias, a Bíblia não diz, não sei qual foi, a Bíblia diz que era muitos dias Paulo ia orar e aquela moça atrás deles. Estes são filhos do Deus Altíssimo, escutai eles, porque eles estão mostrando para vocês o caminho do Senhor. Mas chegou um dia, Paulo disse, não vai continuar mais assim. Virou-se, e Paulo olhou para a moça e disse, em nome de Jesus, sai dela, espírito maligno. E a Bíblia diz que a moça ficou liberta. Olha o mistério aí, irmãos. Olha o que o Espírito Santo revelou no meu coração para eu compartilhar com você nesta palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele está aqui nesta noite para libertar. Ele está aqui nesta noite para libertar. Você precisa de libertação? Você precisa? Eu preciso, irmãos. Eu preciso. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você é livre, então levante a tua mão assim e agradeça. Se você é livre,
Se você é livre, só que tem pessoas que precisam ser libertas, irmãos. E às vezes a providência divina vem em desencontro aos nossos desejos, aos nossos anseios, à nossa vontade para alcançar alguém. Esta moça foi liberta, foi liberta. Jesus está aqui nesta noite para libertar. Amém. Coloca lá, querido, por favor, o versículo 25 agora. A segunda parte. Eu vou orar aqui nessa segunda parte. Pastor Sandro, pelo que eu entendi até agora, aí a providência divina só tem coisa boa. Então eu quero estar dentro dessa providência divina. Sim ou não? Aí é que mora o perigo, irmãos. Aí é que mora o perigo. Porque a providência divina pode nos surpreender muitas vezes. Não sei você, mas eu já fui surpreendido algumas vezes pela providência divina. E daí pode chorar, pode espernear, pode. Você está debaixo da providência divina. Olha o versículo 25. Só sucesso. A maioria das mensagens hoje aí é só sucesso. Olha lá, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Onde que estava Paulo e Silas agora, pastor Sandro? Porque eles oraram pela pitonisa, pela moça que tinha um espírito de adivinhação. Aí parou de dar lucro para os seus senhores. Eles foram lá, fizeram a queixa, fizeram um BO na delegacia, prenderam Paulo e Silas por um motivo fútil. Até o diabo sabia do que eles estavam fazendo lá. Os magistrados não sabiam. Prenderam Paulo e Silas. Só que antes de levar para a cadeia, a Bíblia diz que eles foram açoitados com vara. Tinha dois tipos de açoites. O romano, que era com chicote. Provavelmente esse foi o açoite que Jesus sofreu antes de ser crucificado. Chicotes com 8 tiras. E nas pontas das tiras tem pedaços de osso, pedaços de metal, pedaços de ferro, pedaços de assim, e para arrancar mesmo o pedaço da carne. Mas os judeus, os açoites deles eram vara. Às vezes até um bastão, mas normalmente era com vara. Antes de Paulo e Silas serem presos, entregue para o carcereiro. Segura aí, porque vai vir mais bênçãos ainda. Entregue para o carcereiro, eles foram açoitados. Quantas varadas eles levavam? O pastor pregou aqui. Eu peguei peguei e guardei. O pastor pregou aqui. Quantas varadas eles levavam? 40. Baseado na lei, Deuteronômio capítulo 25, versículo 2 e versículo 3, 40 açoites. Por qualquer motivo, por qualquer castigo, era uma maneira de castigar mesmo as pessoas. Só que para não incorrer no perigo deles errarem, então eles davam quantas varadas? 39. Por isso que Paulo vai dizer que 5 quarentenas de varadas eu levei. Então ele levou 195 varadas. 5 vezes Paulo foi açoitado com vara. Aqui é uma delas. 39 varadas nas costas, no corpo. Chegava a ficar o vergão. Uma vez eu fiz algo que não deveria ter feito. Eu dei umas varadas na minha filha. Quem conhece minha filha sabe que ela é minha filha, tá? Mas ela é alemã com olhos azuis. Só Deus para fazer esses milagres. Eu creio, meus irmãos, eu recebo, eu aceito isso, irmãos. Você está rindo, né? Porque você não conhece a família Werner.
Você não conhece a família Werner lá em Farroupilha. Se você ver a família Werner, você vai dizer, agora. E eu dei umas varadinhas assim, irmãos, na minha filha. Depois eu fiquei com tanta pena, irmãos, eu não conseguia nem dormir direito, porque ficou uns vergãozinhos assim, sabe? 2, 3 varadinhas. Quantas varadas Paulo e Silas levaram? 39 varadas. O corpo estava todo dilacerado, todo marcado, todo lanhado, como diz o catarinense. Entrega para o carcereiro. Então, dentro da providência divina, Lídia e a sua casa foram salvas. Dentro da providência divina, a mulher que tinha o espírito de adivinha foi liberta. Dentro da providência divina ainda, Paulo e Silas foram presos. Não, espera. Agora eu não quero, pastor Sandro. O senhor estava indo tão bem, pastor Sandro. O senhor estava indo tão bem. Continua. Pois é, sou obrigado a continuar. Sou obrigado a continuar. Dentro da providência divina, às vezes as coisas saem totalmente fora. Irmãos, Paulo e Silas estavam fazendo alguma coisa errada, sim ou não? Não. O que eles estavam fazendo, pastor Sandro? Pregando o evangelho, libertando, salvando. Mas lá estava Paulo e Silas agora na prisão. E se fosse uma prisão assim como você imagina, que hoje as prisões aí, a maioria tem ventilador, televisãozinha, uma chaleirinha lá, tal, um fogão, né, um fogarezinho lá, um fogãozinho pequenininho, mas tem. Na época de Paulo, tinha a parte superior da prisão, só que o carcereiro daí, recebendo as ordens dos magistrados, botaram Paulo e Silas lá no interior da prisão, escuro, fedorento, e ainda amarrou o pé deles. Está na Bíblia, pode ler na Bíblia. Amarrou o pé deles com guilhões, com aquela, não sei se alguém já viu aquela, como é que chama aquilo, aquela que o preso anda assim, com aquele, como é que chama? Alguém me ajuda aí? Tem um nome, aquela corrente. Marca-passo? Eu pensei que marca-passo era para o coração. Exatamente. Exatamente, irmão. Colocaram açoitados, presos, e colocaram lá o pé do Silas e do Paulo nos guilhões, nas algemas, e amarraram no tronco. Eu vou orar. Se fosse eu e você, irmãos, pensa no que nós estava. Eu não sei Silas, né? Todo Silas é gente boa, irmãos. Todo Silas é gente boa. Se não tivesse nenhum Silas aqui, eu ia. Mas todo Silas é gente boa. Eu não sei o Silas, irmãos, mas o Paulo, nós temos que, tirar o chapéu para ele. Porque perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Coloca o próximo versículo, irmão, por favor, 26, eu vou orar agora. E você está dizendo assim, o que eu vou falar aqui agora é o que Deus mandou eu dizer para alguém aqui nessa noite. Você está dizendo assim, pastor Sandro, eu estou orando, e nada acontece, pastor Sandro. Não acontece? Claro que acontece, irmãos. Claro que acontece. Olha o que aconteceu. Quando nós oramos com confiança, eu e a Ruth estamos orando por uma necessidade. Só Deus, irmãos, para entrar com providência. Mas nós estamos crendo. Senão eu não estaria pregando aqui. Se eu não cresce, se eu não tivesse essa esperança, essa fé, Depois, se alguém quiser saber,
No finalzinho do culto ali eu conto para você em rápidas palavras. De repente, sobreveio um tão grande terremoto. Ei, quando nós oramos, coisas extraordinárias, sobrenaturais acontecem. Quando nós oramos, coisas sobrenaturais acontecem, um grande terremoto. Eu creio nisso, irmãos, eu creio no poder, eu creio na providência. Ainda nós estamos dentro da providência divina, só que agora estamos na segunda parte da mensagem, porque a primeira parte é só a providência divina. Agora é a providência divina ainda, mas agora a oração vai entrar em ação. Agora a oração vai entrar em questão, porque agora a oração vai mudar todo o cenário, todo o contexto que eu falei para vocês até agora. Paulo e Silas estavam presos, açoitados, machucados, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E é interessante, irmãos, que voltando lá no versículo, não precisa voltar, querido, pode deixar ali, no 26. No versículo 25 diz assim, ó: Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam, e os outros presos. Você já viu, Renato? Você já viu a conexão entre o que você falou ali na introdução e a mensagem? E às vezes nós pensamos que é eu. Não, não é, irmãos. Deus só está entrando com uma providência divina para alguém ser alcançado, para alguém ser para alguém ser salvo, para alguém ser liberto. Olha lá. Quando você ora, quando eu oro do fundo do coração, com fé, com perseverança, com esperança, quando eu e você oramos com confiança, ó, os alicerces do cárcere se moveram por causa do terremoto. Deus pode mover, sim ou não? Deus pode mover. Coloque a mão assim no seu coração, por favor. Isso, diga na tua oração: Senhor, move. Senhor, move, Senhor, move. Entra com a tua providência divina, Senhor, move, Senhor. Ele sabe o que você está pedindo nesta noite. Ele sabe o que você está orando. Ele sabe o que você está precisando. Mas diga para Ele ouvir mais ainda: Senhor, move, porque eu creio, Senhor, na oração. A oração, ela muda. A oração, ela transforma. A oração, ela muda o destino, o itinerário, muda a história, muda qualquer coisa, Senhor. Mesmo dentro da tua providência ainda, meu Pai. Quando eu pensei, Senhor, que este era um momento de sofrimento para mim, é de glória, é de honra, porque eu estou sobre a tua tutela, eu estou sobre os teus cuidados, meu Pai Celestial. Então move, Senhor, agora, em nome de Jesus. Próximo. Se abriram quantas portas? Todas as portas. Profetize isso nessa noite para você, para a tua casa e para a tua família. Abre, Senhor, a porta nesta noite. Eu quero que Deus abra uma porta para mim. Eu quero, por isso eu estou pregando, eu estou compartilhando, eu estou dividindo, só estou repartindo aquilo que Deus deu para mim. Eu quero que Deus abra uma porta, para se cumprir Apocalipse capítulo 3. Eis que diante de vós eu coloco uma porta. E tem mais uma coisa: eu tenho a chave de Davi, porque a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Assim diz o Senhor nesta noite para nós. Termino. Foram soltas todas as prisões, as algemas. Aleluia.
Eu gosto do Salmo 46, sabe por quê? Porque o Salmo 46 ele começa meio abrupto, né? Ainda que as águas, ainda que os montes, ainda que o terremoto, ainda que os rios. Mas tem um versículo lá que vai dizer assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olhem para mim, olhem para mim. Sabe o que esse versículo aí de Salmos capítulo 46 diz? Aquietai-vos. Olhem para mim. É como se você estivesse assim, ó, com um peso nas suas costas, e só Deus sabe como você entrou aqui nesta noite. E quando Deus olha para você, Deus vai dizer assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha o que Deus está pedindo para mim e você fazer, ó. Não subestimem o poder da oração. A oração vai trazer coisas sobrenaturais. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos. O poder da oração vai abrir as portas. Sabe aquela porta que está fechada? Sabe aquela porta que está fechada? Eu creio que essa porta vai se abrir em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai cair as prisões de todos. Posso orar, pastor? Agora, irmãos, eu fico cada vez mais crente quando eu leio e eu estudo essas palavras aí. Volte lá, querido, por gentileza. Muito obrigado por você ter me ajudado aí. Atos 16 e versículo 33. Dentro da providência divina, coisas aconteceram antes, durante e depois. Diga comigo. Dentro da providência divina, aconteceram coisas antes, durante e depois. Onde que era para estar Paulo e Silas? Lá na Ásia. Onde é que eles estão dentro da providência divina? Na Europa. Olha ali. Isso aqui, meus irmãos, me deixa assim, ó, sabe, aliviado. Quantas chicotadas eles levaram? Os adolescentes que são bons de Bíblia aí. Quantas varadas eles levaram? 39. O mesmo Deus, olha o que Deus está falando para alguém aqui nesta noite. O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura. Meu Deus, pastor Sandro, o que é isso? Se não tivesse esse versículo aí, irmãos, para mim parece que seria uma derrota para Paulo e para Silas. Mas este versículo aí é determinante. Porque o carcereiro, que não era crente, como a providência divina atua antes, durante e depois. O carcereiro estava dormindo. A Bíblia diz que por causa do terremoto, talvez o terremoto foi para acordar o carcereiro. Meu Deus, que sono pesado e profundo do carcereiro, irmãos. Um terremoto, a Bíblia diz que ele se acordou por causa daquele barulho. E ele correu lá, tudo escuro, pegou uma lamparina, entrou dentro da cadeia. E quando ele viu tudo vazio, tudo as portas abertas, a Bíblia diz que ele arrancou da espada. E ele ia cometer suicídio, porque ele ia morrer
de um jeito ou de outro, porque deixou os presos escaparem. Mas quando ele foi fazer isto, Paulo, Silas e todos os presos estavam retornando. Não sei se estavam cantando, se estavam orando ainda, mas eles estavam retornando. E Paulo disse: não faça isso, porque eis que estamos aqui tudo de novo, ó. Vamos voltar tudo para nossa cela, tudo para nossa cela. Fica tranquilo aí. O homem não suportou, irmãos. O carcereiro de Filipos, ele não suportou. Ele prostrou-se, se ajoelhou diante de Paulo e disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Fique de pé, por gentileza, fique de pé. Fique de pé, muito obrigado, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Volte para casa nesta noite com esta palavra no seu coração. Agora olha para mim aqui, irmãos. Esse versículo aqui é determinante, irmãos. O carcereiro ficou tão feliz por receber a salvação. Foi um dia, irmãos, não teve noite na casa do carcereiro. Varou a noite, e eles ficaram ali cantando. E a Bíblia diz que o carcereiro foi lá, preparou sei lá, algum anestésico lá, algum remédio lá, e foi lá, ó, e começou a lavar os vergões. Sabe aqueles vergões que as varas provocaram nas costas de Paulo e de Silas? A Bíblia diz: o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura. Fecha os teus olhos agora, por favor. Coloque a mão assim no teu coração, ó. Amém. O mesmo Deus que estava atuando lá, Ele está atuando agora na tua vida. Está atuando agora. Tem alguma coisa aí para ser curado? Tem algo aí na tua vida, no teu coração, na tua mente, para ser curado? Tem alguma ferida aí para ser... Deixa ele entrar. Deixa a providência dele ainda atuar na tua vida. Ele está atuando ainda, a providência está atuando, porque ela atua antes, ela atua durante e ela atua depois. Deus está entrando com providência em algumas vidas nesta noite, curando as nossas feridas, curando os nossos traumas, curando os nossos vergões. Olha, Deus entrando com providência nesta noite sobre a tua vida e sobre a tua casa. Coloque a mão assim no ombro da pessoa que está ao seu lado, por favor. Profetiza aí para ele, profetiza para ela, diga: Senhor, cura. Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, faz, Senhor, dentro da tua providência divina nesta noite, Senhor, isto, Senhor, vai curando agora, Senhor. Cura, meu Pai, cura esses vergões aí, Senhor, cura essas feridas aí, Senhor, cura, Senhor, nesta noite. Agora, Senhor, nós pedimos. Amém. Na autoridade da tua palavra que foi pregada e no poder do teu santo nome.